Salmo 39, 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim, enquanto meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faça o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Até o versículo 10, a nossa leitura. O que você faria se encontrasse a mítica lâmpada de Aladim? E o gênio que habita a lâmpada te concedesse 3 desejos. O que você faria? O teu primeiro desejo deveria ser ter um número infinito de desejos, né? 3 desejos. O primeiro desejo é: eu quero que tu me conceda um número infinito de desejos. Pronto, está resolvido a questão, né? Porque a partir do momento que você tiver um número infinito de desejos, o limite para aquilo que você poderia fazer é a tua própria imaginação. E é exatamente esse o perigo. Porque o que pecadores semelhantes a nós fariam se tivessem acesso a um poder infinito? O que pecadores como nós fariam se tivessem acesso a um poder infinito? Normalmente nós gostamos de pensar que nós somos os mocinhos da história. Quando de fato não somos. Nós pensamos que se tivéssemos acesso a um poder infinito, ou não necessariamente um poder infinito, mas se tivéssemos acesso a um poder maior do que aquele que nós temos, nós pensamos que nós faríamos o bem no mundo. Mas não é isso que nós faríamos. Nós faríamos o mal. Porque essa é a nossa essência. A parte de Cristo. A nossa essência, a parte de Cristo, é o pecado, é o mal, é o desejo de fazer o mal. Se você acha insuportável viver neste mundo como este mundo é agora, imagine viver num mundo onde pecadores tivessem acesso a um poder infinito. Esse sim seria um mundo insuportável. Felizmente, o gênio da lâmpada de Aladim é apenas um mito. Ele não existe. Ele faz parte da mitologia arábica. E ainda assim, muitos cristãos tratam Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Quantos aqui já ouviram falar da Bethel Church? Provavelmente vocês não ouviram falar, mas vocês já ouviram muitas músicas da Bethel Church. Uma das compositoras da Bethel Church, Jan Johnson, ela afirmou exatamente isso. Ela disse: Deus para mim, Jesus para mim, o Espírito Santo para mim, eu enxergo Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Ela que compôs muitas canções para supostamente adorar a Deus,
afirma que Deus para ela é como o gênio da lâmpada de Aladim. E certamente quando ela faz isso, ela despreza, eu vou pedir que vocês abram comigo em Isaías capítulo 40, ela despreza aquilo que o próprio Deus afirma de si mesmo através do profeta Isaías. Isaías 40, nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25. Deus começa perguntando para o seu povo a quem eles assemelhariam a Deus, a quem eles comparariam a Deus, a quem eles igualariam a Deus. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? E agora ele começa a falar acerca do que Israel faz, né? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Aqui ele está falando acerca dos ídolos, né? Ídolos de metal, aquele que é pobre, que não tem condições de pagar pelo ouro, ou pela prata, ou pelo bronze que será usado, essa pessoa pobre, ela escolhe uma madeira boa para fazer o seu ídolo. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio, então, busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele, o Deus verdadeiro, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva com a pragana. A quem, pois, então me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Também Isaías 46, versículo 5. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Podemos voltar para o Salmo 39. A Jen Johnson, quando ela afirma que para ela Deus é um gênio, o gênio da lâmpada de Aladim, ela esqueceu daquilo que o próprio Deus diz acerca de si mesmo na profecia de Isaías. Deus pergunta: a quem vocês vão me assemelhar, a quem vocês vão me igualar? E a Jane Johnson diz: eu igualo o Senhor ao gênio da lâmpada de Aladim. O Senhor para mim é igual ao gênio da lâmpada de Aladim. Em questões de poucas páginas, a gente viu Isaías 40, depois a gente foi para 46, em questão de poucas páginas, 3 vezes o Deus 3 vezes santo de Isaías 6 afirma através do profeta que ele não pode ser comparado nem igualado a nada que existe na criação. Deus não pode ser igualado a nada, Deus não pode ser comparado a nada que existe na criação, exatamente porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. E o Deus criador de todas as coisas é um Deus santo. Na primeira pregação que nós fizemos, o Salmo 39, nós destacamos a santidade de Deus. E a santidade de Deus separa Deus não apenas do pecado, mas separa Deus do restante da criação. Deus está acima da criação, Deus está além da criação. Deus transcende a criação e Deus governa a criação. Então, como Deus está acima, além da criação, nada que existe na criação pode ser comparado a Deus.
Não existe nada na criação que a gente possa apontar e dizer Deus é como aquela coisa ali. É por isso que no versículo 25 de Isaías 40, antes quando a gente leu, Deus se autodenomina o santo. Ele pergunta, com quem vocês vão me comparar? Jesus santo. Eu, que estou acima de tudo, a quem vocês vão me comparar? A quem vocês vão me igualar? Existe um personagem bíblico famoso que cometeu o terrível pecado de igualar Deus a elementos da criação. Esse personagem bíblico foi Arão, quando ele fez o bezerro de ouro. E a gente lê lá em Êxodo 32, a gente lê rapidamente e a gente não percebe realmente o que está acontecendo ali. Arão faz o bezerro de ouro e a gente imagina que Israel considera o bezerro de ouro um Deus diferente do Deus que os tirou da terra do Egito. Mas não é isso que Israel faz. Israel considera que o bezerro de ouro é o Deus que os tirou da terra do Egito. Arão faz um altar diante do bezerro de ouro e ele diz: amanhã será festa ao Senhor. Arão pegou o nome de Deus e atribuiu o nome de Deus ao bezerro. Arão disse: esse bezerro aqui é Yahvé. É o Deus que tirou Israel do Egito. Esse bezerro aqui é Yahvé. Arão e Israel compararam e igualaram o Deus Santo a um ídolo feito de metal semelhante a um bezerro. E isso é idolatria. Dentre outras coisas, idolatria é comparar e igualar a Deus a qualquer elemento que existe na criação. É importante notar que virtualmente não existe diferença alguma entre comparar e igualar Deus a um ídolo de metal, através da fundição do metal. Né? Imagina uma indústria metalúrgica fazendo um ídolo de metal. Não existe diferença entre comparar e igualar Deus através dessa industrialização do metal que forma um ídolo. E as palavras que dizem para mim Deus é como um bezerro de ouro, ou ainda para mim Deus é como o gênio da lâmpada de Aladim. Não existe diferença entre uma e outra coisa. Fazer o ídolo, ou simplesmente afirmar Deus para mim é como isso, é a mesma coisa. É a mesma idolatria, é o mesmo pecado. Uma coisa que a gente não percebe é que as palavras Deus, Jesus e Espírito Santo, por si só, elas não significam nada. Às vezes a gente fica feliz, especialmente quando vê alguém famoso falando acerca de Jesus. Ah, fulano falou acerca de Jesus. A palavra Jesus não quer dizer nada. A palavra Deus não quer dizer nada. A palavra Espírito Santo não quer dizer nada. Esses dias na pregação, aqui eu falei do Jim Carrey, que pelo jeito passou por uma crise existencial, e ele estava falando acerca de Jesus.
E alguém pegou e legendou o vídeo. E aí estava cheio de crentes brasileiros felizes que o Jim Carrey agora é crente em Jesus. Porque afinal de contas ele está falando de Jesus. Mas ele não está falando do Jesus da Escritura. Naquele vídeo, ele estava apresentando Jesus como o paradigma, como aquele que estabeleceu o paradigma do sofrimento como a salvação do ser humano. Ele afirma que a salvação está no sofrimento. Ele olha para Jesus como aquele que sofreu, e ele diz: esse é o segredo da salvação. A salvação está no sofrimento. Não no sofrimento de Jesus, que suportou no nosso lugar a condenação por causa dos nossos pecados. Não, no sofrimento em si. Nas coisas erradas que dão nas crises familiares que acontecem, nos problemas que acontecem no trabalho, a salvação está ali. Cada vez que você sofre, você está sendo salvo, segundo Jim Carrey, o que não é muito diferente daquilo que o Espiritismo ensina. O caminho para a salvação no Espiritismo é um caminho duplo, da salvação e das boas obras. Quanto mais alguém sofre neste mundo, mais essa pessoa está pagando por pecados passados. Então, mais próximo agora ela está da salvação. É isso que Jim Carrey estava falando no vídeo. E, no entanto, um monte de crente estava... o Jim Carrey agora é crente em Jesus. Quando a gente for para o céu, a gente vai encontrar o Jim Carrey lá no céu. Não, a palavra Jesus não quer dizer nada. A questão é qual o significado que eu dou a Jesus quando eu falo Jesus. O que eu atribuo a esse Jesus quando eu falo a palavra Jesus? A afirmação eu creio em Jesus não quer dizer nada, até que você defina quem é esse Jesus no qual você crê. Porque o espírita diz, eu creio em Jesus. O católico também diz, eu creio em Jesus. Se a gente perguntar para a maioria, se a gente fizer uma pesquisa com toda a população brasileira, a maioria da população brasileira vai dizer, eu creio em Jesus. Mas em qual Jesus eles creem? Essa é a questão. Só é verdadeiro crente em Jesus e filho de Deus a pessoa que crê em Jesus como Jesus é apresentado na Escritura. Se o Jesus que eu creio é diferente do Jesus da Escritura, eu não sou o filho de Deus. E certamente o Jesus revelado na Escritura em nada se parece com o gênio da lâmpada de Aladim. Isso quer dizer que quando Jen Johnson afirma que para ela Deus, Jesus e o Espírito Santo são como o gênio da lâmpada de Aladim, ela está confessando abertamente idolatria. Ela está dizendo, o meu Jesus não é o Jesus da Bíblia. O meu Jesus é como o gênio da lâmpada de Aladim. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que o Espírito que nela habita não é o Espírito Santo prometido e revelado na Escritura. Ela está dizendo, não, o Espírito que em mim habita é igual ao gênio da lâmpada de Aladim. Com relação ao Espírito Santo,
ela afirma que o Espírito Santo, sendo como o gênio da lâmpada de Aladim, é azul, é engraçado, é bobinho. Não é porque eu me lembro, quando eu era pequeno, eu via o desenho de Aladim. Acho que passava na Globo, se eu não me engano. E é por isso que a gente não canta aqui nessa igreja as músicas da Bethel Church que fazem sucesso no Brasil. Porque essas músicas não foram compostas pensando no Deus da Escritura. Essas músicas foram compostas pensando no gênio da lâmpada de Aladim. Por que discorremos tanto acerca de Jan Johnson e o seu Deus da mitologia hebraica? Hebraica não, desculpe, arábica. Exatamente porque nós queremos enfatizar que os filhos de Deus não devem tratar Deus como se Deus fosse esse gênio da lâmpada de Aladim. E uma das formas pelos quais os cristãos fazem exatamente isso é o modo como os crentes oram a Deus. É o modo como a oração é entendida e como a oração é praticada. O gênio da lâmpada de Aladim, ele não tem propósito nenhum para o mundo. Ele não tem propósito para o mundo, ele não tem propósito para a história humana. A única razão para a existência mitológica do gênio é conceder desejos. Isso quer dizer que a única vontade interessada no cumprimento ou não do desejo é a vontade da pessoa que deseja, e não a vontade do gênio que concede o desejo. Já o Deus da Escritura tem um propósito claro para o mundo e para a humanidade. Isso quer dizer que Deus está pessoalmente interessado em todas as orações que são feitas a Ele e no modo como Ele vai responder essas orações. O gênio, quando alguém faz um pedido a Ele, para Ele tanto faz. O gênio não está interessado com o pedido em si. A única preocupação dele é conceder o pedido feito. Deus não. Deus está interessado. Porque Deus tem um propósito para o mundo, Deus tem um propósito para a humanidade. Isso significa que para que a tua oração seja respondida, e quando eu falo respondida, eu quero dizer respondida positivamente, porque Deus pode sempre responder uma oração negativamente, né? A gente sempre pode orar a Deus e Deus responder a oração, mas a resposta dele é não. Né? Acho que todos nós já recebemos um não da parte de Deus. Nós oramos por alguma coisa e aquilo que nós pedimos não aconteceu. Para que a tua oração seja respondida positivamente por Deus, para que Deus diga sim à oração que você está pedindo, é necessário que você, quando ora a Deus, não considere Deus o gênio da lâmpada. Você não pode simplesmente orar a Deus sem considerar que aquilo que você está pedindo a Deus não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para o mundo e para a humanidade. Você não pode simplesmente orar a Deus pensando: eu não sei se isso é da vontade de Deus ou não.
Você não pode se aproximar de Deus em oração como quem se aproxima de um gênio. Para que a tua oração seja respondida positivamente por Deus, é necessário que a tua vontade, expressa na oração que você faz, esteja alinhada com a vontade de Deus. Se o que você pede a Deus não estiver alinhado com a vontade dele, Deus dará uma resposta negativa à tua oração. Deus dirá não. E como é que você pode ter certeza do que Deus tem como propósito para o mundo e para a humanidade? Através da Escritura. É na Escritura que Deus revela qual é o propósito dele para o mundo, qual é o propósito dele para a humanidade. Então é na Escritura que você descobre, que você encontra um guia para saber se aquilo que você está pedindo a Deus é correto ou não. Se ao ler a Escritura, se ao estudar a Escritura, você encontrar uma promessa de Deus que serve como luva para o teu problema. Você está enfrentando um problema e você está lendo a Escritura, e ao ler a Escritura você encontra uma promessa de Deus que resolve o problema, que acaba com o problema, que é a solução para o teu problema. O que você deve fazer? Você deve orar a Deus conforme aquela promessa. Em nome de Jesus, e não apenas uma vez, mas continuamente, pedindo que Ele torne realidade na tua vida aquela promessa. Porque Paulo escreveu o seguinte, lá em 2 Coríntios 1, versículos 19 e 20. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano Timóteo, no Filho de Deus, em Jesus, não houve sim e não. Aqui Paulo está pegando a experiência dele. Paulo tinha prometido para a igreja de Corinto que ele visitaria a igreja de Corinto, mas aconteceu uma confusão na igreja. A autoridade de Paulo estava sendo desafiada e Paulo achou melhor não visitá-los. E daí agora a crítica que eles estavam fazendo contra Paulo era a seguinte: Paulo fala sim e não ao mesmo tempo. Paulo é um hipócrita. Não dá para confiar na palavra de Paulo, porque Paulo fala sim e logo depois ele diz não. E ele fala não e logo depois ele diz sim. Paulo pega isso e aplica a Jesus. Ele diz: em Jesus, o Jesus que nós pregamos entre vocês, nesse Jesus não existe sim e não. Pelo contrário, nele sim, sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Qualquer promessa que exista da parte de Deus tem em Jesus o sim para essa promessa. Então, ao orar conforme o que se encontra na Escritura, você estará orando conforme aquilo que Jesus já disse sim. Isso te dá a certeza de que Ele vai responder, que Ele vai te dar aquilo que você pede. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito, ou que lhe temos feito. 1 João 5, 13, 15. Quando você for orar, então, não ore a Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada de Aladim.
faça as suas orações a Deus tendo consciência dos propósitos, ou do propósito que Deus tem para o mundo, e para a humanidade e para você mesmo. E qual é o propósito que Deus tem para a humanidade? O propósito que Deus tem para a humanidade é salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual é o propósito que Deus tem para a humanidade redimida? O propósito que Deus tem para a humanidade redimida é transformar essa humanidade redimida à semelhança de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E um dos instrumentos que Deus usa para transformar os seus filhos à imagem de Jesus é a disciplina. Deus te disciplina não para o teu mal, mas para o teu bem. E daí surge a questão: faz sentido orar pelo fim da disciplina quando Deus está te disciplinando exatamente para o teu bem? Deus está te disciplinando para o teu bem. Deus considera que você precisa da disciplina. E a disciplina, obviamente, envolve sofrimento. E ninguém quer sofrer, né? Então, nós queremos orar a Deus para que o sofrimento cesse. Mas esse sofrimento é a disciplina de Deus para o meu bem. Faz sentido você orar pelo fim da disciplina que Deus propôs exatamente para o teu bem? Essa pergunta é importante. Porque a gente... Sim, mas eu vou aprofundar um pouco mais do que isso, tá? Essa pergunta é importante porque Deus só vai responder as orações que são feitas conforme a vontade dele. O propósito de Deus é te fazer semelhante a Jesus. E um dos instrumentos que ele usa nesse processo é a disciplina. Qual vai ser a resposta de Deus à tua oração se você pedir para que Deus pare com a disciplina? Imagine você sendo disciplinado pelo teu pai ou pela tua mãe. Eles estão te disciplinando para o teu bem. E você diz: para, chega. Eu já apanhei o suficiente. Qual vai ser a resposta de Deus a essa oração? Davi, no versículo 10, está pedindo exatamente isso, no Salmo 39. Ele está pedindo que Deus pare com a disciplina. Ele diz: tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Nós sabemos que o assunto de Davi no versículo 10 é a disciplina de Deus por aquilo que ele escreveu no versículo 11, né? Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como uma traça. Assim todo homem é vaidade. Então, a praga que Davi atribui e é vinda de Deus, né? Tira de mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Davi está dizendo que o próprio Deus está golpeando, está dando socos nele. Essa praga, esses golpes,
Davi considera que é o castigo de Deus, que é a repreensão de Deus, que é a disciplina de Deus por causa das iniquidades dele, de Davi. Davi está sendo disciplinado por Deus. E Davi usa duas imagens bastante gráficas para tratar da disciplina de Deus. Ele ilustra a disciplina de Deus como sendo uma praga enviada por Deus. Normalmente a gente pensa em praga como sendo enviado por uma entidade má, né? Fulano rogou praga contra mim, né? A gente pensa como o diabo enviando pragas. Mas aqui Davi diz que é Deus que está enviando a praga. Ele não diz tira essa praga satânica de mim, ele não diz tira essa praga que as pessoas colocaram sobre mim, não, ele diz tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe na tua mão. A própria mão de Deus está golpeando Davi. Deus fechou o punho e ele está dando socos em Davi. Foi Deus que enviou a praga sobre Davi como disciplina. Foi Deus, é Deus que está golpeando Davi como forma de disciplina. E é por isso que Davi pede que Deus afaste dele essa praga, porque Davi está debilitado. Ele está cansado, ele está desfalecido, ele está prestes a desmaiar, tamanhos golpes que Deus está desferindo contra ele. Para os propósitos dessa pregação, nós vamos considerar que as circunstâncias adversas que te afligem foram determinadas por Deus como disciplina sobre a tua vida. Isso quer dizer que todas as coisas ruins na tua vida agora, todas essas coisas ruins, é a praga que Deus enviou contra a tua vida. Todas essas coisas ruins é Deus fechando o punho dele e dando socos em você. Talvez as circunstâncias adversas com as quais Deus está te golpeando não tenham sido causadas por nenhum agente moral secundário. Talvez não foi ninguém que pecou contra você. É isso que eu quero dizer com agente moral secundário. Agente moral, né, um cachorro, por exemplo. Um cachorro te morde. Um cachorro não é um agente moral, porque o cachorro te morder ou não te morder não é um pecado da parte do cachorro. Né? Ele não está pecando ao te morder e ele não está evitando o pecado ao não te morder. Então, um agente moral é sempre alguém cujas ações implicam um preceito moral por trás que está sendo ou obedecido ou desobedecido. Talvez as circunstâncias adversas com as quais Deus está te golpeando não tenham sido causadas por nenhum agente moral secundário. Talvez não foi ninguém que fez o mal contra você. Talvez ninguém roubou de você, talvez ninguém mentiu para você ou acerca de você. Talvez ninguém te enganou. Não foi ninguém que fez nada contra você. Foi simplesmente uma circunstância que aconteceu que não é culpa de ninguém. Talvez essas circunstâncias adversas tenham sido causadas por pessoas mal intencionadas. Alguém mentiu, alguém roubou, alguém se aproveitou de você, da tua boa vontade, da tua ingenuidade. Não importa. Talvez Deus tenha usado as más intenções de pessoas que pecaram contra você para te disciplinar. E talvez a disciplina
Deus esteja usando o próprio diabo para te disciplinar. Como a gente encontra em Jó, por exemplo. Não que o sofrimento de Jó tenha sido uma disciplina, mas o sentido de que Deus está usando o diabo na vida de Jó. Não importa qual seja o caso. Não importa se é Deus agindo de forma direta e imediata. E quando eu falo imediata, eu falo imediato em contraposição a uma ação mediada. Né? Uma ação mediada é através de um intermediário, como por exemplo o diabo ou uma pessoa que fez o mal contra você. Né? Quando Deus usa uma pessoa que faz o mal contra você, Deus está agindo de forma mediada, através da mediação da pessoa que faz o mal contra você. Quando Deus age de forma imediata, ele não está usando nenhum intermediário. É Ele mesmo diretamente fazendo aquilo. Seja qual for o caso, não importa se é Deus agindo direta e imediatamente, ou se Deus está usando agentes morais como causas secundárias. Seja qual for o caso, em última instância, é Deus que trouxe essa praga sobre você. É Deus que está te soqueando. É Deus que está te golpeando. Que é importante enfatizar isso. É importante enfatizar isso para nós não diminuirmos a glória de Deus. Deus quer ter a glória de ser reconhecido como aquele que enviou a praga contra ti. Deus quer ter a glória de ser reconhecido como aquele que está te golpeando. Eu acho que esse cenário ocorre mais entre mulheres que são mães, né? Duas mulheres estão conversando enquanto elas observam seus filhos brincando. E de repente uma delas resolve dar a sua opinião sobre como a outra mãe deveria agir com seus filhos. Ela disse, se eu fosse tu, eu faria isso, 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 isso. A outra mulher, ela se sente ofendida e ela diz, dos meus filhos, cuido eu. Né? Tu cuida dos teus filhos. Dos meus, cuido eu. Deus é exatamente assim. Deus diz, dos meus filhos, cuido eu. Talvez Deus esteja usando o diabo, talvez Deus esteja usando pessoas mal intencionadas, mas não importa o caso, é Deus que está fazendo. Porque Deus, a gente aprende no livro de Jó o seguinte: se Deus não der permissão, ninguém pode tocar nos filhos de Deus. Se Deus não tivesse dado permissão, o diabo não poderia ter feito nada contra Jó. Então o diabo só fez algo contra Jó porque Deus deu permissão. Então quem é que deve ser reconhecido? O diabo que recebeu a permissão ou Deus que deu a permissão? Em vez de exaltar os agentes morais secundários que te tocaram para o mal, exalte o Deus que permitiu que o mal te tocasse para o teu bem. É por isso que é importante enfatizar isso. É a praga de Deus. É a mão de Deus te golpeando. Por que eu deveria permanecer fiel a este Deus, então? Que Deus é esse que envia pragas contra os seus filhos? Que Deus é esse que golpeia os seus próprios filhos?
que permanecer fiel a um Deus como esse? Há muitas respostas bíblicas a essa pergunta. E a resposta que nós vamos oferecer nessa mensagem indaga de você o seguinte: qual é o Deus mais digno da tua devoção? Um Deus que é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias adversas que te fazem sofrer, ou um Deus que não é soberano sobre nada? Mais ou menos como ocorreu lá em 2004, há praticamente 20 anos atrás, praticamente, porque acho que o tsunami de 2004, acho que foi no finalzinho do ano, então não fazem exatamente 20 anos, mas praticamente 20 anos, quando aconteceu aquele tsunami, se eu não me engano, lá na Indonésia, que causou milhares de mortes e muitos outros prejuízos. Houve um surto no Brasil, no meio evangélico, do teísmo aberto, que é mais ou menos o seguinte: é a tentativa de defender Deus em face das tragédias. Por exemplo, o Miguel, né, passou com febre a semana inteira, né, doente. Todos nós estivemos doentes no passado, doenças graves que inclusive causam morte, né? Nós tivemos morte inclusive na igreja. Como a gente pode entender Deus em face desse sofrimento? E a resposta que o teísmo aberto dá é a seguinte: não. Deus não tem nada a ver com o sofrimento, no caso lá do tsunami de 2004, porque ele nem sabia que aconteceu o tsunami. Deus nem sabia que ia acontecer. Então ele não tem culpa. Porque se Deus soubesse, imagina só, se Deus sabe que o tsunami vai acontecer e ele não faz nada para impedir, virtualmente Deus é culpado do tsunami, né? Se eu sei que uma coisa ruim vai acontecer e eu posso impedir essa coisa ruim de acontecer, eu não impeço? Se eu sei que vai acontecer um assassinato, eu tive acesso aos planos do assassinato, e eu posso impedir o assassinato, eu posso alertar a pessoa que vai ser assassinada, eu posso tentar impedir o assassino, eu posso fazer algo a respeito, mas eu não faço nada. Eu me tornei meio que cúmplice do assassinato, né? Eu me tornei culpado do assassinato. Então, para livrar Deus dessa culpa, os proponentes do teísmo aberto disseram: não, Deus não tem nada a ver com o sofrimento, Deus não sabia que ia acontecer tsunami nenhum, porque Deus nos ama tanto, que Ele limitou a sua onisciência. Deus limitou a sua onisciência, Deus limitou a sua onipotência, porque Deus não quer forçar ninguém a fazer nada. Deus quer que as pessoas o amem de livre e espontânea vontade. Deus quer que as pessoas o amem pelo seu próprio livre-arbítrio. Deus não quer levar as pessoas a amá-lo, Deus não quer convencer as pessoas a amá-lo. Então Deus, nesse seu amor tão grande, Ele se limita ao se relacionar conosco, e por isso mesmo Ele escolheu não saber o que vai acontecer no futuro. Então Ele não sabia que aconteceu o tsunami. E mesmo que Ele soubesse, Ele não poderia fazer nada, porque Ele não quer interferir com o livre-arbítrio das pessoas.
A pergunta é: esse Deus é digno da tua devoção? Esse Deus é digno da tua obediência? Esse Deus é digno da tua vida? Esse Deus é digno da tua oração? Porque se isso é verdade, então não adianta nada orar pelo Miguel, né? Deus não pode curá-lo. Se Deus se autolimitou, qual é o sentido da oração, então? A gente vai orar a Deus e Deus vai falar no céu dizendo: pois é, eu amo vocês tanto que eu me autolimitei. Qual Deus é mais digno da tua oração? Qual é o Deus digno da tua oração? Um Deus que é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias adversas que te fazem sofrer, que Ele mesmo diz: olha, essas circunstâncias aí é a minha praga, essas circunstâncias aí sou eu dando socos em você? Ou então um Deus que não é soberano sobre nada? Certamente a resposta bíblica é que o Deus digno da tua devoção, da tua adoração, do teu culto, da tua obediência e da tua oração é o Deus que é absolutamente soberano sobre todas as coisas. É o Deus que ele mesmo é o Deus que envia a praga, é o Deus que te dá socos. Que ao mesmo tempo que ele enviou a praga, ele pode retirar a praga. Ao mesmo tempo que ele está te dando socos, ele pode parar de te dar socos. Já um Deus que não tem nada a ver com a praga, um Deus que diz: olha, eu não sei quem é que está fazendo isso aí contra ti. Eu não sou eu que estou fazendo isso aí. Esse Deus não pode fazer nada por você, né? Porque ele não tem nada a ver com a praga. Como ele vai parar a praga se ele não iniciou a praga? Como ele vai impedir os socos se não é ele que está te dando socos? A oração a Deus, mesmo aquela oração desesperada pela qual você pede que Deus te livre do sofrimento, essa oração só faz sentido porque Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. A oração pela qual você pede que Deus te livre do sofrimento só faz sentido se for o próprio Deus que ordenou esses sofrimentos. E por qual razão ele ordenou esses sofrimentos? Para o teu bem. Ele ordenou esses sofrimentos para o teu bem. Quando castigas o homem, versículo 11, quando castigas o homem com repreensões e por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é a vaidade. Nós não vamos nos deter no versículo 11 agora, esse versículo vai ficar para a semana que vem, mas eu só quero dar atenção aqui ao seguinte: a razão para o castigo, a razão para a repreensão, qual é? É a iniquidade. É o pecado. É a desobediência a Deus. A razão para a praga, a razão para os socos de Deus, para os golpes de Deus, os golpes que a mão de Deus está dando em você, é a iniquidade. Essa pregação jamais seria feita na Bethel Church.
Porque um Deus que é igual ao gênio da lâmpada de Aladim, ele não está interessado na tua santificação, né? Um Deus que é igual ao gênio da lâmpada de Aladim, ele não está preocupado se você obedece o seu padrão de moralidade ou não. Não. A única preocupação dele é atender desejos. Então, o gênio da lâmpada de Aladim jamais te disciplinaria. Ele jamais enviaria o seu próprio filho para morrer no teu lugar. Porque ele não está nem aí para você. A única razão para a existência dele é conceder desejos. Não importa de quem, não importa qual o desejo. Já Deus se importa com você, e é por isso que ele envia pragas às vezes. É por isso que às vezes ele te dá soco. Por quê? Porque Deus diz, dos meus filhos, cuido eu. A razão para o mal, para a circunstância adversa que te aflige, é o teu bem. Romanos 8. Romanos 8, versículos 28 e 29, que são citados praticamente nessa igreja culto sim e culto não. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, tanto boas quanto ruins, e especialmente as ruins, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus usa circunstâncias adversas para atingir os seus bons propósitos. Nós tratamos disso em algumas pregações passadas, agora não lembro exatamente qual, mas nós gastamos um bom tempo demonstrando isso. Nós fomos lá para a história de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito. Lá no final da história, quando José está conversando com seus irmãos, Jacó já tinha morrido, e os irmãos de José pensaram o seguinte: olha, o José até agora ele não se vingou de nós, ou contra nós, porque o pai estava vivo, né? Ele não queria dar esse desgosto para o velho Jacó. Mas agora o Jacó morreu, nosso pai morreu. Agora ele vai se sentir em plena liberdade de exercer toda a vingança dele. Porque ele sabe que nós fizemos isso para o mal. Ele sabe que o nosso objetivo era matá-lo. Então eles se aproximam de José, eles confessam toda a maldade deles e eles pedem que José não faça nenhum mal contra eles. E a resposta de José é a seguinte: olha, eu não estou em lugar de Deus para julgar vocês. Eu sei que vocês fizeram o mal exatamente porque vocês queriam o meu mal. Mas Deus usou o mal praticado com vocês para permitir que todas essas pessoas aqui permanecessem com vida. Deus usou
as ações mal intencionadas dos irmãos de José para concretizar os seus propósitos bons. Isso a gente percebe em Jesus também. Judas traindo Jesus, Pedro negando Jesus, depois os 12 abandonando Jesus quando Jesus é preso, o Sinédrio julgando Jesus de forma injusta, em primeiro lugar porque o Sinédrio ele não poderia se reunir à noite. Havia uma determinação lá que qualquer deliberação, especialmente que envolvesse o juízo de alguém, o julgamento de alguém, essa deliberação não deveria acontecer à noite. Deveria acontecer durante o dia. E, no entanto, o Sinédrio, quando eles vão condenar Jesus, é exatamente à noite que eles se reúnem, né? Eles entram madrugada adentro. Então, e eles fazem questão, eles estão à procura de falsas testemunhas contra Jesus. Então, o Judas traindo Jesus, Pedro negando Jesus, os apóstolos abandonando Jesus, o Sinédrio se comportando de forma completamente errada para julgar Jesus, à procura de pessoas que eles sabiam, de testemunhas que eles sabiam que claramente eram testemunhas falsas. Então, eles, para dar uma aparência de legalidade, na parte da manhã eles se reúnem novamente, e então levam Jesus até Pilatos. Pilatos também sendo um péssimo juiz, porque um juiz jamais pode lavar as suas mãos, e um juiz jamais deve ouvir a multidão, o juiz não deve se preocupar com o que as pessoas pensam, o juiz só pode se preocupar com aquilo que a lei determina. Não importa se a lei, se as pessoas gostam daquela lei ou não, o papel do juiz é fazer a lei ser cumprida. Todos esses pecados sendo cometidos contra Jesus, e Deus usa tudo isso para cumprir os seus bons propósitos. E o mesmo é verdade na tua vida. Todas as circunstâncias adversas que se abateram como praga sobre a tua vida só estão cooperando para o teu bem, como Paulo afirma aqui em Romanos 8, 28. Elas só estão cooperando para o teu bem, por quê? Porque é Deus que está no controle de todas elas. Por que você não pode fazer as coisas cooperar para o teu bem? Porque você não está no controle das circunstâncias, né? Nós tentamos ao máximo fazer com que todas as coisas que acontecem com a gente cooperem para o nosso bem, mas a gente não consegue fazer isso. Porque nós não controlamos as circunstâncias. O máximo que a gente controla é a nossa reação às circunstâncias, né? A coisa acontece conosco, o máximo que nós podemos controlar é como reagimos. Deus está no controle de tudo. E é por isso que Ele pode garantir que todas as coisas estão cooperando para o bem. Se Deus não tivesse o controle de tudo, Ele não poderia fazer essa promessa aqui. Como Ele poderia fazer essa promessa se ele não está no controle? Ele não tem domínio da situação. Como Ele poderia prometer que todas as coisas vão contribuir para o bem se Ele não tem domínio da situação? Todas as coisas só cooperam para o teu bem porque Deus governa sobre todas as coisas. E qual é este bem? Bom, o bem pretendido por Deus é o seu bom propósito de te transformar segundo a imagem de seu Filho Jesus. O bom propósito que Deus tem de te fazer semelhante a Jesus.
Então nós chegamos novamente à questão que nós queremos responder. Deus está te disciplinando para o teu bem. Faz sentido orar? Essa oração de Davi aqui faz sentido, que nós vimos ali? Tira de sobre mim a tua praga. Faz sentido orar dessa forma? Faz sentido orar dessa forma unicamente se você se submeter à disciplina de Deus. Tanto pelo arrependimento e confissão dos pecados cometidos, que deram ocasião à disciplina, quanto pela reorientação da tua vida em direção ao mesmo bom propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. A oração que pede a Deus, chega, tira de sobre mim a tua praga, eu não aguento mais os golpes que o Senhor está me dando. Cessa com essa disciplina. Essa oração só faz sentido se você se submeter à disciplina de Deus. Só faz sentido se a disciplina de Deus cumpriu o propósito dela. O propósito dela é te levar ao arrependimento e confissão dos pecados. E então reorientar a tua vida. Quando você cometeu pecados, a tua vida ficou desorientada, né? Você agora se arrependeu dos pecados, confessou os pecados a Deus, você deve reorientar a sua vida. É mais ou menos como você está dirigindo para algum lugar, que você não sabe exatamente como chegar lá, você está com o GPS e você perdeu uma saída. O que o GPS vai fazer? Ele vai recalcular a rota, né? Ele vai perceber, opa, esse cara aqui, não, ele perdeu a saída, ele deveria ter pego a primeira à esquerda, ele se perdeu, agora vamos ter que recalcular a rota aqui, né? Tem que reorientar, é isso que você deve fazer. Você vai ter que reorientar a sua vida em direção ao mesmo bom propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. E em pregações passadas nós tratamos com bastante extensão acerca do arrependimento e confissão dos pecados. Então nessa agora, nós vamos dar mais destaque a essa reorientação de vida. Como essa reorientação de vida se manifesta? Ela se manifesta no quanto você ama a Deus. Conforme nós vemos aqui em Romanos 8. No versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus, da primeira parte do versículo 28, está numa posição paralela aos que são chamados segundo o seu propósito. É o mesmo grupo de pessoas, tá? É a mesma orientação, só que dito com palavras diferentes. Amar a Deus, então, é a concretização do propósito divino. O propósito divino é que você ame a Deus. O que significa o seguinte: o indicativo de quanto você já reorientou a sua vida em direção ao propósito de Deus é o quanto você ama a Deus. O nível do teu amor a Deus, ou amor por Deus. O quanto você ama a Deus. Ah, mas o amor a Deus não pode ser medido. Sim, o amor a Deus pode ser medido sim. O amor a Deus é medido pela quantidade de lágrimas que você derrama quando você pensa em Deus. Não, não é isso.
O teu amor por Deus é medido de forma bem simples. O quanto você obedece a Deus. É assim que o teu amor por Deus é medido. O quanto você obedece a Deus. Porque é isso que a Bíblia afirma ser o amor. Amor é obedecer os mandamentos de Deus. Amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Amar a Jesus é obedecer os seus mandamentos. Lá em João 14 e João 15, a gente não vai ler aqui, mas vários versículos, um pequeno espaço de tempo, Jesus repete várias vezes: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então, se amar a Jesus é obedecer os mandamentos de Jesus, por extensão, amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus, que coincidentemente são os mesmos mandamentos de Jesus, né? Não existe um grupo de mandamentos aqui que é o mandamento de Jesus, outros que são os mandamentos de Deus o Pai e outros que são os mandamentos do Espírito Santo. Não. Como o Deus triuno é um Deus uno, três pessoas, mas uma única divindade, então os mandamentos que ora são dados por Jesus, ora são dados por Deus o Pai, ora são dados pelo Espírito Santo, na verdade são mandamentos do mesmo Deus. O teu amor a Deus é medido pelo quanto você obedece a Deus. Se você quer saber quanto eu amo a Deus, observe a sua vida. O quanto você obedece a Deus. Ou de repente, às vezes é mais fácil determinar o quanto você desobedece a Deus. O quanto você obedece aos mandamentos de Deus indica o quanto você já reorientou a sua vida em direção ao propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Sendo que o propósito de Deus é te transformar à imagem de Jesus, para que você seja semelhante a Ele, quanto mais você obedecer aos mandamentos de Deus, mais semelhante você será a Jesus. Porque Jesus é aquele que fazia tudo aquilo que o Pai ordenava, Jesus afirma no Evangelho de João. Considere o seguinte, então. Deus está te disciplinando. E Deus está te disciplinando porque você deu ocasião à disciplina. Em algum momento, em alguma circunstância, você desobedeceu a Deus e não foi algo, não foi um mero escorregão, não foi um mero acidente. Que você desobedeceu a Deus aqui, mas logo depois já confessou o pecado a Deus e voltou atrás. Não, foi uma desobediência que você se desviou do propósito. Você desobedeceu e você ficou firme nessa desobediência, e essa desobediência ela vai conduzindo a outras desobediências. Né? Então, você está sendo disciplinado por Deus exatamente porque em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, você desobedeceu a Deus e você desviou. Não desviou de Jesus, como a gente fala, né? Mas você se desviou desse propósito de ser igual a Jesus. Deus, então, te disciplina. Deus, então, envia a praga. Deus, então, Deus fecha o punho e começa a dar soco em você. E, obviamente, a praga é dolorida, né? Os socos são doloridos. A partir do momento em que você se submete à disciplina, a partir do momento que você diz, tá bom, eu entendi. A partir do momento que você
confessa a Deus e se arrepende de todos os pecados que você cometeu, que te levaram a se desviar desse propósito de ser semelhante a Jesus. A partir do momento que você se arrepende de tudo isso, confessa tudo isso a Deus, a partir do momento que você começa a endireitar a sua vida, a reorientar a direção da tua vida em direção ao mesmo propósito determinado por Deus, a partir desse momento, não tem por que Deus continuar te disciplinando, né? Porque a disciplina, ela já cumpriu o propósito dela. O propósito da disciplina era exatamente te levar ao arrependimento e te levar a reorientar a vida de novo em direção ao propósito de Deus. Você já fez isso agora. Então não há mais razão para a disciplina. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, a oração a Deus que pede o final da disciplina faz sentido. Porque talvez você pense, não, mas eu ainda não paguei o suficiente pelos meus pecados. E quem disse que você tem que pagar? Jesus já pagou pelos seus pecados, né? O objetivo da disciplina, Deus não te disciplina para te fazer pagar pelos pecados que você cometeu. Isso é um resquício um pouco da teologia católica romana. A teologia católica romana é que vai ensinar o sofrimento como forma de pagar pelos pecados cometidos. Mas a disciplina, de acordo com a Escritura, não tem outro objetivo, porque Jesus já pagou os pecados daqueles que estão nele. Todo aquele que crê em Jesus já teve os seus pecados castigados por Jesus. Jesus já pagou por esses pecados. Mesmo aqueles pelos quais você está sendo agora disciplinado, Jesus já pagou por eles, então Deus está te disciplinando não para te fazer pagar pelos pecados, não. Deus está disciplinando para que você se arrependa e reoriente a sua vida. Então não existe isso de, não, mas o pecado que eu cometi é muito grave, eu ainda não paguei por ele. Não, você não precisa pagar porque Jesus já pagou. Então, a partir do momento em que você se arrepende, confessa os pecados, a partir do momento que você reorienta a vida, começa a obedecer aos mandamentos de Deus em imitação a Jesus, não há mais razão para Deus continuar te disciplinando. Neste caso, e apenas neste caso, faz todo sentido você orar a Deus como Davi orou. Tira de sobre mim a tua praga. Eu estou quase morrendo aqui. Os socos que o Senhor está me dando estão me destruindo. E você pode acrescentar, olha, acho que é o terceiro camburão da brigada que passa. Na frente. Aconteceu alguma coisa. Você pode acrescentar, você pode argumentar com Deus, diz, olha, eu sei que o Senhor está me disciplinando por causa disso e disso e disso e disso. Agora o Senhor está vendo que eu já confessei isso ao Senhor, eu já me arrependi disso e eu já mudei, eu não estou mais fazendo essas coisas, eu estou obedecendo agora ao Senhor. Então o Senhor está vendo que o propósito da disciplina já foi cumprido. Não há mais razão para o Senhor continuar me disciplinando. Talvez você pense, não, mas eu acho que não precisaria orar, porque se Deus já viu que cumpriu o propósito, Ele mesmo vai pôr um fim. Ele não precisa que eu diga para Ele. Isso é entender Deus errado. Não é que Deus precise que você diga a Ele. Deus quer que você diga a Ele.
que se fosse uma questão de necessidade, não haveria oração. Não haveria mandamento bíblico para a oração. Porque Deus não tem necessidade das nossas orações. Deus não tem necessidade de que nós peçamos coisas a Ele. Porque conforme o próprio Jesus disse, Ele mesmo sabe de tudo aquilo que nós precisamos, né? Por exemplo, para que eu vou orar a Deus para que Deus me dê o pão de cada dia? Deus sabe que eu preciso comer todos os dias, né? Para que eu vou orar a Deus para que Ele me dê condições de comprar um vestuário bom no inverno para mim ficar protegido do frio? Deus sabe que eu preciso me proteger do frio. Então, se fosse uma questão de necessidade, não haveria mandamento bíblico para oração. A questão não é que Deus precisa da oração. A questão é que Deus quer a oração. Deus quer ter comunhão com seus filhos. Não é que Deus precisa ter comunhão com seus filhos, não é que Deus precise ter essa comunhão, não. Deus quer essa comunhão. Então, realmente, a gente não precisava dizer para Deus, olha, já cumpriu o propósito. Deus sabe que cumpriu o propósito, mas Deus quer que nós digamos isso a Ele. Então não caia nesse erro de pensar, não, Deus já sabe, então nem preciso orar. Não. Deus quer que você ore, exatamente porque Ele quer essa comunhão e também porque Ele quer te usar nos propósitos que Ele vai cumprir. Por exemplo, antes nós afirmamos que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, né? Existe uma forma errada de entender a soberania de Deus. Essa forma errada recebeu na história o nome de hipercalvinismo. Tinha o William Carey, que era um sapateiro, se eu não me engano, e ele, no coração dele, ele tinha a preocupação com a salvação dos povos não alcançados. E ele orava a Deus a favor da salvação dos povos não alcançados. E então ele foi conversar com os líderes da igreja dele para formar uma junta missionária para enviar missionários para os lugares que ainda não conheciam Jesus. E os líderes da igreja disseram o seguinte, olha, quando Deus quiser salvar aquelas pessoas, Ele vai salvar essas pessoas sem a minha e sem a tua ajuda. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Essa é uma forma errada de entender a soberania de Deus. Na verdade, essa é uma forma errada, não porque a gente está exacerbando a soberania de Deus, é uma forma errada exatamente porque a gente está limitando a soberania de Deus. Deus não determina apenas os fins, Deus determina os meios pelos quais os fins são atingidos. Realmente, Deus não precisa da ajuda de ninguém para salvar as pessoas. Deus pode se revelar a todas as pessoas que Ele quiser salvar, da mesma forma que Jesus se revelou a Paulo na estrada para Damasco. Né? Ninguém foi pregar para Paulo o Evangelho. Obviamente, Paulo conhecia o Evangelho exatamente porque ele estava perseguindo aqueles que criam no Evangelho. Mas ninguém pregou para Paulo e levou Paulo a Jesus. Não, o próprio Jesus se manifestou a Paulo. Mas por que a experiência de Paulo não acontece aos montes por aí? Porque Deus determinou os fins, ou melhor, Deus determinou os meios pelo qual os fins por Ele desejados são alcançados. Deus quer a salvação do teu familiar? Sim, Deus quer a salvação do teu familiar. E sabe como Deus quer salvar o teu familiar? Através da tua pregação. Que Deus determinou o meio pelo qual Ele vai salvar o teu familiar. E o meio pelo qual Ele vai salvar o teu familiar é a tua pregação. É Jesus dizendo para o homem foi, ele
teve os demônios expulsos de si, aquele homem queria seguir Jesus e Jesus disse: não, tu não vai me seguir. Volta para os teus e diga para eles tudo aquilo que o Senhor fez por ti. É isso que Jesus está dizendo para ti. É assim que Jesus vai salvar a tua família. Ele determina tanto o final, a salvação da tua família, como também o meio pelo qual a tua família será salva. E a oração é exatamente isso. A oração é Deus determinando o meio pelo qual Ele vai concretizar os seus propósitos neste mundo. Jesus disse que nós devemos orar para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus não precisava que a gente orasse isso. Mas Ele quer que nós participemos disso. Ele determinou que nós participemos disso. Então a oração é não apenas Deus querendo a comunhão, mas é na verdade Deus obtendo o meio pelo qual Ele determinou que Ele vai cumprir os seus propósitos. Tá bom, mas e se você não se submeter à disciplina de Deus? Se você não se submeter à disciplina de Deus, nem ore para que Deus cesse com a disciplina. Porque Deus vai entender a tua oração nesse caso como um ato de desafio, como uma provocação. Deus vai entender a tua oração nesse caso da mesma forma como o meu pai entendeu a provocação da minha irmã. Né? Ele já contou essa história aqui, né? Não me lembro agora qual foi a desobediência dela, mas ela desobedeceu. Ele disciplinou-a. E ela disse: nem doeu. Isso é uma provocação, né? O filho está provocando o pai ou a mãe. Ela apanhou novamente e ela disse: nem doeu. Enquanto você não se submeter à disciplina de Deus, enquanto você não se arrepender dos pecados, enquanto você não obedecer a Deus em tudo aquilo que você sabe que deve obedecer a Deus, nem ore para que Deus pare de te disciplinar. Porque essa oração Deus vai entender como uma provocação. Deus vai se sentir provocado, Deus vai se sentir desafiado por você. Se você crê em Jesus conforme Ele é revelado nas Escrituras, o teu Deus e Pai não é nada semelhante a um ser imaginário da mitologia arábica. Se você crê em Jesus conforme Ele é revelado nas Escrituras, o teu Deus e Pai não se assemelha em nada ao Deus proclamado e cantado pela Bethel Church e Jan Johnson. Se você crê em Deus ou em Jesus, conforme Ele é revelado nas Escrituras, o teu Deus e Pai em nada se assemelha ao gênio da lâmpada de Aladim. Ele não é azul, ele não é engraçado, ele não é sorrateiro e ele não é bobinho. Ele não é engraçadinho. Ele não é um Deus que fica contando piadinhas. Não. Se você crê em Jesus, conforme Ele é revelado nas Escrituras, o teu Deus e Pai é santo. O que significa que Ele está acima da criação e além de qualquer comparação.
governando todas as coisas que estão abaixo dele. Se você crê em Jesus conforme ele é revelado nas Escrituras, o teu Deus e Pai governa soberano sobre todas as coisas, exatamente porque ele tem um propósito para o mundo, para a humanidade e para você. E se você crê em Jesus, o propósito que ele tem para você é te fazer semelhante a Jesus. Você se torna semelhante a Jesus à medida em que você imita a Jesus na obediência de Jesus aos mandamentos de Deus. Se, no entanto, você se desviar desse propósito, Deus vai te disciplinar. Deus vai enviar uma praga, 2 pragas, 3 pragas. Deus vai começar a te golpear com a sua mão. Até que você se volte para o propósito dele. E enquanto você não voltar ao propósito dele, enquanto você não se submeter à disciplina, de nada adianta você orar a ele pedindo que ele cesse com a disciplina. Ore a Deus, não como se Deus fosse um gênio que não tem propósito nenhum. Ore a Deus sabendo que Deus tem propósito para o mundo, para a humanidade e para você. Então, antes de orar a Deus para que Deus cesse com a disciplina, garanta que você esteja vivendo de acordo com esse propósito. Garanta que aquilo que você fez de errado, que deu ocasião à disciplina, garanta que você tenha voltado atrás. Submeta-se à disciplina de Deus, arrependa-se e confesse os pecados a Deus, e então reoriente a sua vida. Recalcule a rota, reoriente a sua vida em direção ao mesmo bom propósito de Deus. E isso se dará através da tua obediência aos mandamentos de Deus. E então, e somente então, ore para que Deus ponha um fim à disciplina. Mas não finja. Não finja que você se arrependeu, não finja que você reorientou a sua vida, porque Deus conhece o teu fingimento. E Deus vai se sentir provocado. Deus vai se sentir desafiado na autoridade dele como pai sobre você. E se está doendo agora, imagina quanto vai doer quando ele se sentir desafiado. Então, não desafie Deus. Arrependa-se, confesse, volte atrás, reoriente a sua vida, obedeça a Deus, e então sim ore. Use as palavras de Jesus. Tira de mim a tua praga. Jesus não, disse Jesus, né? Quis dizer Davi. Use as palavras de Davi. Tire de mim a tua praga. Eu não aguento mais, eu estou praticamente morto aqui. O senhor viu que o propósito foi concretizado? Não tem mais razão. Na semana que vem, se Deus quiser, na próxima pregação, nós vamos dar mais detalhes de como deve ser essa oração. A pregação de hoje foi simplesmente para estabelecer se faz sentido ou não a oração. Na semana que vem nós daremos detalhes de como deve ser a tua oração. Mas até lá,
Enquanto você não souber exatamente como deve ser a sua oração, ore conforme você sabe. Ore conforme você sempre orou a Deus. Arrependa-se, confesse, reoriente a sua vida, obedeça a Deus e ore para que a disciplina acabe. Amém.